Amados ouvintes, iremos falar segunda parte. Aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 em diante, fala da terceira carta à igreja de Pérgamo. Diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa igreja, amados irmãos, ficava no meio do trono de Satanás. Era uma igreja que sofria muito, tanto que é uma igreja que teve mártir, que foi o Antipas, a fiel testemunha do Senhor, que foi morto onde Satanás habita. Então, uma igreja que sofreu muita luta, muita perseguição, sofreu martírio, sofreu morte, mas tinha pessoas muito fiéis. Só que Deus tinha contra essa igreja o fato de tolerar aqueles que seguem a doutrina de Balaão, e no meio da igreja tinha aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas, que devia ser parecida com a doutrina de Balaão, porque aqui está falando de Balaão. Balaão era um profeta de Deus, ele tinha visões de Deus de olhos abertos. Balaão foi contratado por Balaque, o rei Balaque, para amaldiçoar Israel, porque ele estava com medo de Israel, vendo aquele povo tão grande acampado. Então ele enviou mensageiros convidando Balaque para amaldiçoar o povo de Israel e prometendo-lhe riquezas e presentes. Balaão falou que iria consultar a Deus se ele poderia ir. Deus falou para ele não ir, porque aquele povo era bendito, aquele povo não poderia ser amaldiçoado porque era o povo de Deus, e proibiu Balaão de seguir os mensageiros. Só que, como acontece ainda no nosso meio, né, Maria Cláudia, tem pessoas que não se conformam com a resposta de Deus. Deus fala, não fale, não faça, e a pessoa vai consultar a Deus de novo. Nós nunca devemos consultar a Deus quando Deus nos proíbe de fazer alguma coisa. Se Deus proibiu, está proibido. Não tem que ficar insistindo com Deus para fazer aquilo que não é a vontade de Deus e que nós sabemos que não é a vontade de Deus. Claro que Balaão sabia que não era a vontade de Deus amaldiçoar aquele povo, porque ele sabia que aquele povo era o povo de Deus. E Deus tinha proibido Balaão de amaldiçoar aquele povo. Só que os mensageiros do rei Balaque vieram com mais promessas, mais riquezas, mais honras e mais presentes. O que ele fez? Ele falou, eu vou consultar a Deus de novo. E consultou, e sabe o que Deus falou para ele? Ele falou para ele, vai. Porque é assim que Deus fala, irmãos. Se Deus já falou para você que não é para você fazer determinada coisa, e você sabe que não é a vontade de Deus que você faça determinada coisa, se você for consultar a Deus de novo, você corre o risco de Deus permitir que você faça e acabe sofrendo
os danos da consequência da sua desobediência. E existem pessoas também que ficam consultando a Deus sobre coisas que são antibíblicas. Sim. Né? Será que é vontade de Deus eu me casar com uma pessoa divorciada? Será que é vontade de Deus, né? Várias coisas que são do nosso dia a dia, que é óbvio que a Bíblia fala contra. E a pessoa fica procurando profecia. Sim. Né? Ah, mas Deus me revelou, mas Deus falou pelo profeta. Porque era o que você queria ouvir. Né? Às vezes Deus permite o profeta. A Bíblia diz que o profeta velho, né, passou uma profecia que não era verdadeira. Não foi Deus que passou aquela profecia. Sim. Mas ele estava provando ao profeta novo, porque o profeta novo sabia qual era a vontade de Deus. Sim. E ele não foi firme na vontade de Deus. E acabou morrendo. Por quê? Porque desobedeceu a Deus, desafiou a Deus. Aquilo que a gente já sabe pela palavra de Deus, que não é a vontade de Deus, como um segundo casamento, estando o cônjuge ainda vivo, não precisa nem consultar a Deus. Deus não vai responder. O mesmo porque você já está fazer na palavra. Um negócio sujo, alguma coisa. Nesse caso era um caso de batalha, era um caso de tentar subjugar, não é? Um povo que era abençoado por Deus. Nós não sabemos exatamente o que é a doutrina dos nicolaítas, mas nós sabemos que Nicolau significa aquele que vence. A palavra Nike significa vitória. Então, provavelmente... E ele foi um dos diáconos, né, que foram levantados. Existe uma possibilidade de ser em relação a ele, ou que ele tenha sido mal interpretado. Existem várias hipóteses a respeito. Como a Bíblia não fala exatamente o que é, nós não vamos entrar nisso, mas dá a entender muito que é a mesma linha de Balaão. Sim. E Balaão queria vencer a todo tempo, a todo custo. Sim. Né? E Balaão, quando ele pediu que os mensageiros aguardassem que ele ia consultar Deus pela segunda vez e Deus falou, vai. Quando ele foi, teve um anjo com uma espada no meio do caminho para tirar a vida dele, porque Deus estava irado com ele. Mas a jumenta empacou, não deixou ele prosseguir e salvou a vida dele. E depois Deus abriu os olhos dele e ele viu que tinha um anjo com uma espada. Aí Deus falou para ele, bom, já que você está indo, vai. Mas só vai sair da tua boca aquilo que eu mandar. E Deus mandava, toda vez que ele ia ao encontro das feitiçarias, porque ele chegava até, Maria Cláudia, a oferecer sacrifícios. Balaque fazia altares para ele oferecer sacrifícios. E toda vez que ele ia amaldiçoar, da boca do profeta só saía bênção em relação ao povo de Deus. E Balaque ficava muito irritado, mudava de lugar, mudava de altar, mudava de sacrifício, e toda vez que ele ia amaldiçoar, ele abençoava, porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. Só que quando ele viu que ele não conseguiu amaldiçoar e ele estava interessado nos presentes lá de Balaque, ele ensinou um truque para Balaque, que eu acho que isso aí é que deve ser a doutrina dos nicolaítas. Que truque que ele ensinou para Balaque? Que os filhos de Israel, o povo de Israel, se casasse com as mulheres moabitas, como está aqui em Números 25:1 em diante. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas e convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, quando ele viu que não tinha como ele amaldiçoar o povo de Deus pela profecia, porque só sai da boca do profeta de Deus aquilo que é de Deus, e Deus não permitiu, ele ensinou o truque de como destruir o povo de Israel, porque se o povo de Israel se misturassem com mulheres estranhas, com mulheres moabitas, eles iriam participar dos sacrifícios oferecidos aos deuses daquelas mulheres, que foi o que aconteceu. Eles acabaram comendo dos sacrifícios da idolatria e acabaram trazendo sobre si a ira de Deus. Então eu creio, Maria Cláudia, que a doutrina dos nicolaítas é algo parecido a isso.
Nós vemos aqui que o Balaão é o profeta decadente, né? O profeta que, em primeiro lugar, que faz uso da feitiçaria. O que é um profeta fazer uso da feitiçaria hoje? Seria o correspondente à oração contrária, por exemplo. Sim. Pessoas que oram para Deus matar, para Deus prejudicar, para Deus colocar num leito, para Deus destruir a vida da pessoa. E nós sabemos que Deus não aceita esse tipo de oração, de jejum, de consagração. Deus não aceita nada disso. Então, o Balaão, em primeiro lugar, ele era um homem já condenado, né? A Bíblia diz que ele morreu, porque ele acabou morrendo na batalha. Apesar de ele ser um profeta muito poderoso, ele tinha visões de olhos abertos, ele tinha experiências com Deus, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada você orar, não quer dizer nada você ter dom, se você não está no amor de Deus, se não é usado no amor de Deus. Em segundo lugar, o perigo que existe do falso profeta ensinar o que é errado ou ser tolerante com o pecado. É verdade. Né? Porque foi isso que ele fez. Ele introduziu essas mulheres para serem feitos todo tipo de orgias e de sacrifícios aos demônios, porque nós sabemos que esses cultos desses demônios, desses ídolos, eram acompanhados de prostituição, de orgia, de toda devassidão. Então, foi isso que essas mulheres trouxeram para o meio do povo de Israel, e assim eles perderam a unção de Deus, eles perderam o poder de Deus e ficaram enfraquecidos então na batalha. Sim, só o fato de uma pessoa adorar outros deuses, a Bíblia fala no Antigo Testamento várias vezes que é uma prostituição, e eles se prostituíram indo após outros deuses. Só o fato deles estarem indo após outros deuses já é, para Deus, já é na Bíblia Sagrada uma forma de prostituição, e o povo de Israel se perdeu por causa desse conselho de Balaão, como está aqui no versículo 14. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então ficou bem claro, né, que Deus estava contra aqueles que tinha a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, e ele diz aqui o que eu aborreço. E para fechar, uma coisa muito interessante é que Deus fala, em todas as cartas ele fala algum dos atributos dele, né? E aqui ele fala, isso diz aquele que tem a espada afiada da sua boca, ou seja, que é a própria palavra de Deus. E ele fala que ele vai pelejar contra essas pessoas com essa espada. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala que pela palavra do Senhor nós vamos ser julgados, significando que aquele que conhece a palavra de Deus e não segue a palavra do Senhor, por exemplo, no caso desses falsos profetas, Deus vai julgar de acordo com a sua própria palavra, ele que é a própria palavra de Deus e que nos protege, né? É um instrumento de batalha da nossa segurança quando nós estamos na presença de Deus. Quando nós estamos fora da presença de Deus, então essa espada seria contra nós. A Bíblia é bem clara, dizendo que hoje o Senhor é o nosso advogado, que ele fala que não veio para julgar, mas veio para salvar. Mas naquele dia, no dia do juízo, ele será o juiz, então seremos julgados pela palavra. E agora nós vamos falar sobre a quarta carta, que é a igreja de Tiatira, que está em Apocalipse 2, versículo 18 em diante, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou seja, o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e é que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos
para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu entendo, Maria Cláudia, que lá nessa igreja tinha uma mulher que se dizia profetisa, na verdade era uma falsa profetisa, e que era semelhante a Jezabel. Primeiro vamos ver quem era Jezabel. Jezabel era a mulher de Acabe, rei de Israel, que fez atrocidades terríveis, principalmente estimulado pela sua própria mulher, que era mais terrível que ele ainda. Ela era estrangeira, ela tinha os seus deuses, e nós vemos aqui quando fala, né, que ela se diz profetiza. Eu acho muito importante depois os irmãos lerem 1 Reis capítulo 21, leia o capítulo todo, porque nesse capítulo fala que o rei Acabe queria ter uma vinha, e ele pediu para Nabote, que era um servo de Deus, que era uma pessoa temente ao Senhor, e que era o proprietário dessa vinha. E era vizinho dele. E Nabote falou: eu não vou te dar a minha herança, a herança que Deus deu para minha família, eu não vou dar para você. Você pode guardar o seu dinheiro, isso nunca vai acontecer. Então Acabe ficou muito desgostoso e triste e desanimado, e então foi falar com a sua mulher, e a mulher dele falou: olha, você governa ou não governa sobre Israel? Pode deixar que eu vou resolver isso. E quando ela fez isso, quando ela conseguiu essa vinha, ela conseguiu de uma forma enganosa e usando o nome de Deus, porque a Bíblia diz aqui no versículo 9 que ela escreveu. Versículo 9 de 1 Reis 21. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, então trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então veja que a Jezabel, ela dava a entender até que ela era zelosa pela lei de Deus, porque ela está falando que o Nabote tinha pecado contra Deus, né? Então eu creio que essa mulher que estava na igreja de Tiatira, ela parecia zelosa da lei de Deus, mas na verdade ela matava as pessoas na fé, como caluniando e fazendo práticas imorais, assim como Jezabel. Sim. Que foi uma rainha, né? Ela esteve à frente do povo de Israel por conta do seu casamento com seu marido, com Acabe, e ela então liderava o povo tanto para a idolatria quanto para essas práticas também de prostituição e devassidão, e também ela mudava a verdade para o seu próprio interesse, que foi o caso de Nabote e seus filhos, que foram apedrejados até a morte, simplesmente porque eles queriam ter a propriedade daquele homem justo. Mas Deus viu tudo isso, e o profeta falou coisas terríveis sobre Jezabel por causa dessa morte, né, Maria Cláudia? Sim, aqui no capítulo 21 mesmo, o Senhor fala: e também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações segundo os ídolos,
seguindo os ídolos conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. E toda essa profecia se cumpriu. A Jezabel o cadáver dela foi comido pelos cães, né? Aconteceu tudo isso que o profeta falou. E uma coisa interessante que eu acho é que quando Jezabel estava aguardando Jeú, que foi designado por Deus para exterminar a casa de Acabe. Quando ela viu que Jeú vinha a cavalo, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, está escrito: e Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela, querendo seduzir a Jeú, né? Porque não tem outra explicação para ela, tendo visto que Jeú chegava, ela tenha se pintado em volta dos olhos e tenha enfeitado a sua cabeça. Inclusive era uma prática que existia, mas não é uma prática elogiável. Aqui em Jeremias 4,30 está escrito, diz assim: agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com o antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Então é uma prática que não é elogiável na Bíblia, pelo contrário, é condenável, né? E é uma prática que a Jezabel usou para tentar seduzir Jeú, mas não adiantou, porque Jeú ordenou que os que estivessem lá em cima, onde ela estava, a jogassem pela janela, e eles jogaram ela pela janela, ela morreu, e os cães comeram o cadáver de Jezabel. Sim, isso de pintar os olhos é sempre, conforme minha mãe falou, é sempre na Bíblia visto como algo negativo. Muitas pessoas perguntam por que nós não temos, por exemplo, essa prática. Porque é uma prática que na Bíblia em todo momento é condenada. E nós sabemos que também no Egito, né, as mulheres pintavam, não só as mulheres, os homens também usavam esse tipo de pintura ao redor dos olhos. E o Egito significa tudo o que não é de Deus, significa o mundo, significa tudo que nos separa do Senhor. Eu não consigo imaginar Maria, mãe do Senhor, pintando os seus olhos e se enfeitando dessa forma, né? Não consigo imaginar as santas mulheres do passado, nenhuma delas tinha essa postura. Então é isso que Deus pede de nós, principalmente das mulheres, ou homens também, claro, que tenhamos uma postura santa, uma postura de pessoas que servem a Deus, de pessoas que são honestas, sem uma segunda intenção, sem um segundo interesse. Tudo que Jezabel fazia, ela tinha um segundo interesse, ela tinha uma segunda intenção e uma intenção maligna. E essa mulher que estava na igreja de Tiatira era a mesma coisa. Quando a Bíblia fala, matarei os seus filhos de morte, não são crianças, são pessoas que seguiam a Jezabel. Porque muita gente lê essa passagem e fala, meu Deus, as crianças são inocentes. Não, não são crianças. São pessoas adultas que seguem a mesma prática e fazem a mesma coisa. Além disso, ela tinha muitos amantes também. Tinha muitas pessoas que estavam nesse ato de devassidão, de engano contra Deus e de distorção da palavra de Deus. Então veja que são duas igrejas que Deus... apesar de terem pessoas muito honestas dentro dessa igreja, mas são igrejas que toleram, não é só que faz a prática, mas que tolera, não fala contra o pecado, né? E Deus... sim, isso é importante. Nós não podemos tolerar o pecado, principalmente o pastor da igreja, porque quando a Bíblia fala que está falando com o anjo da igreja é o pastor. O anjo da igreja aqui em Apocalipse, as 7 igrejas, são 7 pastores da igreja. Claro que nós, membros da igreja, não vamos ficar repreendendo aos outros
porque quem deve repreender e quem deve ensinar a doutrina é o pastor. Não cabe ao membro ficar doutrinando o outro membro, mas o pastor tem a obrigação de doutrinar o membro e de chamar a atenção do membro quando ele está indo para um caminho errado, porque a igreja do Senhor é uma igreja santa. Santa significa ser separada do mundo e do pecado. Então nós temos, né, Maria Cláudia, como igreja do Senhor, de ser diferentes do mundo. Sim, e observar a palavra de Deus, que é essa espada tão poderosa, né? E também observar que existem falsos profetas, porque, como nós falamos, Balaão era um homem extremamente poderoso e usado por Deus. O dom não significa nada, significa sim que a pessoa buscou a Deus e recebeu o dom. Porém, nós temos que ver pelos seus frutos. O Senhor Jesus falou: pelos seus frutos o conhecereis. Se é um Balaão, se é uma Jezabel, ou se é um verdadeiro profeta como Elias, né? Elias foi profeta do Deus vivo, separado totalmente do mundo, até fisicamente ele era totalmente à parte da sociedade. Foi um homem que se entregou completamente, assim como João Batista, para a obra do Senhor. E esses nós devemos imitar a fé. Nós vamos orar agora e nós vamos pedir para o Senhor abrir a nossa mente, nos ajudar para que nós não sejamos enganados e para que nós possamos estar ao lado dessa palavra e sermos as pessoas abençoadas dessas igrejas. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença agora, Pai. Oh, meu Deus, nós te pedimos, repreende todo engano, repreende o falso profeta, repreende o falso evangelho no nosso meio. Senhor, repreenda agora todo ato de devassidão, de idolatria, de egoísmo, de soberba. Senhor Jesus, que nesse momento nós possamos andar no Teu amor, na Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos a igreja por quem o Senhor morreu, por quem o Senhor se entregou e se sacrificou, para que nós sejamos santos, para que nós sejamos lavados no Teu sangue, porque nós sabemos que nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Nós queremos receber, Senhor, essas promessas. Nós queremos receber, Jesus, as promessas que o Senhor deu à Tua igreja. Ó Pai, confirma nessa tarde sobre a nossa vida a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.